Bem-vindos ao Cardio na Conversa. Eu sou a doutora Fernanda Andrade e hoje a gente vai falar de um tema que mistura vaidade, performance e risco real: os esteroides anabólicos androgênicos e o sistema cardiovascular. Mas, doutora, tem dose segura? Você me pergunta. Não, nenhuma. E antes que você diga, mas saiu um estudo dizendo que testosterona não faz mal. Sim, você deve ter visto algum comentário sobre o estudo Traversa, mas já aviso, ele foi feito com testosterona em gel, em homens com hipogonadismo e sob monitoramento médico. Não tem nada a ver com o uso recreativo, empilhado e suprafisiológico que a gente vê no dia a dia das academias. O uso de anabolizantes está longe de ser a exceção. Mais de 5% dos jovens já usaram algum esteroide. Entre praticantes de musculação de 18 a 35 anos, quase metade relata o uso pelo menos uma vez na vida. O abuso vem crescendo no meio recreativo estético e esportivo, impulsionado pelas redes sociais e pela busca de resultados rápidos. O problema é que o corpo cobra a conta e o coração é o primeiro da fila. E o pior, a maioria não tem ideia do que está aplicando. São ciclos longos, combinações de várias substâncias e muitos nunca param, ficam naquele chamado blasting cruise, ou seja, o uso contínuo que não dá tempo do corpo se recuperar. O resultado? Um corpo grande por fora, mas um coração cada vez mais doente por dentro. O problema dos anabolizantes não é só o excesso de hormônio, é o estrago em cadeia que eles provocam. Eles agem em múltiplas frentes. Primeiro, o coração cresce, mas não de um jeito saudável. Enquanto o exercício físico faz o coração se adaptar de forma eficiente, o esteroide causa um crescimento desorganizado, com espessamento das paredes, rigidez e perda de função. O coração fica musculoso, mas cansado. Chamamos isso de hipertrofia ventricular e provável insuficiência cardíaca associada. Segundo, os vasos também sofrem. O álcool, o cigarro e o estresse já são ruins, mas o esteroide vai além. Ele machuca o endotélio, a camada interna das artérias, e facilita a formação de placas de gorduras e coágulo, fato que se denomina aterosclerose acelerada. Por isso, a gente vê infarto em jovens de 25, 30 anos que supostamente só estavam ciclando. Terceiro, o sangue fica mais grosso com o aumento do hematócrito, chamada polistemia. Isso gera um estado pró-coagulante, tem mais trombina que se transfere como risco de trombose, embolia e até AVC. É como se o corpo todo entrasse em um modo de guerra, mas o inimigo é o próprio dono. E, por fim, no sistema autonômico, o aumento da atividade simpática promove o aumento da pressão arterial e isso reduz a modulação vagal, criando um terreno arrítmico. É uma tempestade perfeita: hipertrofia, inflamação, trombose, instabilidade elétrica. A receita completa de uma morte súbita. Você pode pensar, mas isso é exagero. Não é. Vários estudos já comprovaram os danos. Estudos de imagem e autópsia confirmam. Por exemplo, Begg et al., do ano de 2017, trouxe um trabalho com usuários crônicos, com a fração de ejeção média de 52%, versus os não usuários, que tinham um coração absolutamente normal. Traduzindo para você, eram corações maiores, mais rígidos e com pior desempenho, mesmo em quem se dizia se sentir bem. Já outro trabalho de 2021, o estudo Harley, ele mostrou que mesmo os ciclos curtos elevam a massa ventricular esquerda e reduzem a função diastólica. Os efeitos ele melhorava sim após anos sem uso. Os efeitos, eles melhoravam sim após meses sem uso, mas voltavam a aparecer no próximo ciclo. E mais recentemente, agora em 2025, a gente teve um grande trabalho dinamarquês que acompanhou mais de 10 mil homens por mais de 10 anos e mostrou um risco de infarto 3 vezes maior nessa população, cardiomiopatia 9 vezes maior nessa população e insuficiência cardíaca 4 vezes maior este risco. Ou seja, quanto maior a dose e o tempo, maior o dano, e parte dele é irreversível. Isso não é opinião, pessoal, é dado, é ciência. Mas, doutora, nem todos os anabolizantes são iguais.
Realmente, mas todos são tóxicos. Mas e se for só oxandrolona? E se for só cipionato de testosterona? Vocês me perguntam. A verdade é que todos fazem mal. O que muda é o tipo do estrago. Alguns aumentam mais o colesterol ruim, outros dão mais trombose, outros afetam mais o fígado, mas no fim todos sobrecarregam o coração. O problema maior não é o tipo, é a dose e o tempo. Quanto mais longo o ciclo e mais frequente o uso, mais o dano se acumula. E quando o coração começa a falhar, não existe terapia pós-ciclo que resolva. E aí você me pergunta: dá para reverter? Algumas coisas melhoram quando o uso é suspenso. A função do coração pode melhorar um pouco em meses, mas a fibrose que fica no músculo cardíaco não desaparece. É como um machucado que cicatriza, mas deixa a marca. Mesmo quem para, pode continuar com alterações que aumentam o risco de arritmia ou insuficiência cardíaca no futuro. Ou seja, parar ajuda, mas o coração não esquece. E o que fazer na prática? Bom, se você é médico e suspeita do uso, pergunte, sem julgamento. Se você é paciente e usa, conte, sem medo. A vergonha não salva, o diagnóstico sim. A gente precisa avaliar o coração com exames e, quando há sinais de lesão, o tratamento segue o que temos de melhor. E, claro, educar é parte do tratamento, porque a prevenção começa no entendimento de que o corpo não é descartável. O uso recreativo de esteroides virou moda, romantizado por vídeos de transformação, mas escondendo a parte que nunca aparece no espelho, a cicatriz interna que o coração carrega. Não é só estética, pode ser doença. O dano é real e não existe dose segura, nem baixa e nem de manutenção. A testosterona pode salvar vidas quando usada corretamente, mas pode destruí-las quando usada sem controle. Esse foi o Cardio na Conversa. Eu sou a doutora Fernanda Andrade e espero você no próximo episódio. Compartilhe esse conteúdo com aquele amigo que acha que testo é vida e lembre-se, o coração sempre fala, a questão é, você está disposto a ouvir?